Cássio quer explicações sobre orçamento secreto. Eu não tô achando, olha, vamos ver, né? Não sei se ele quer explicação só para falar, tá, então tá bom. Então obrigado, foi ótimo, já estou esclarecido, eu só queria que me esclarecessem. Né? Esclareceu, tá esclarecido. Tá, aí, vamos lá. O ministro Nunes Marques, o Cássio Conká, determinou que o senador Marcos Duval do Podemos preste esclarecimentos a respeito da proposta que torna impositivas, ou seja, obrigatórias, as chamadas emendas de relator, que deram origem ao esquema do orçamento secreto. Esse dispositivo foi colocado no texto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, do qual Marcos Duval é relator. A decisão de Nunes Marques foi tomada em uma ação apresentada pelos senadores Alessandro Vieira e Randolfo Rodrigues, além da deputada Tabata Amaral. O ministro também acionou a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, que devem se manifestar em até 10 dias. Olha, é um absurdo, o Sempar já disse, né, aqui, está se tentando comandar um sequestro do orçamento. Evidentemente, né, há aí uma invasão, há uma invasão de competência, quer dizer, o legislativo está chamando para si a função de governar, tirando o executivo a função de governar. Foi o preço que o Lira impôs para apoiar Bolsonaro e o Centrão. O Arthur Duval, não, ele é o Marcos Duval. Marcos Duval, Arthur Duval é o mamãe falei. O Marcos Duval, não são parentes que eu saiba. O Marcos Duval, que é um bolsonarista, ele quer o quê? Já numa proposta legislativa, visando orçamento, criar dificuldades para o futuro presidente. Que parece que ele imagina também que será o Lula. É um escracho. É um escracho. Espero que vamos ver o caso com o Cássio, ele vai só falar, tá bom, obrigado, hein? Gostei muito dessa informação. Tem um general linha dura, já tem algum tempo que ele está apoiando, que ele está crítico ao Bolsonaro. Apoiou, ajudou a eleger e tal, e agora está criticando aí o governo. O que ele está falando? Isso, é o general da reserva Paulo Chagas, era apoiador do governo, agora está criticando esse esquema do orçamento secreto. Ele diz que Bolsonaro é refém de uma facção política controlada pelo Valdemar da Costa Neto e que ele, Bolsonaro, reeditou o mensalão do PT. Foi isso que o Paulo Chagas escreveu numa rede social. Lembrando dos outros textos que ele já havia criticado o presidente, ele diz, por exemplo, que a idolatria a Bolsonaro está dividindo militares da reserva e, segundo ele, algumas pessoas veem nele a figura de um salvador da pátria. Mas que isso não existe, ainda mais em alguém que, nas palavras do general, nunca respeitou ou entendeu a importância da disciplina e da hierarquia. Está falando um militar de direita. O que é importante aí é que a gente vê que essa história de que os militares estão todos fechados com o Bolsonaro e prontos para não sei o que, tal, tudo bem, ele é da reserva, mas de qualquer modo se vê que vocaliza descontentamento também nas Forças Armadas. Aliás, eu tenho aqui aquela coisa que o Valdemar me mandou, que até... Ministro da CGU diz que se orgulha de só ter um ministro no governo envolvido em escândalo de corrupção. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, minimizou as suspeitas de corrupção que pairam sobre o governo federal. Em sessão na Câmara dos Deputados, Rosário afirmou que se orgulha de que haja apenas investigação a respeito do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro envolvendo a alta cúpula do governo. Bom, outras investigações não prosperaram, por exemplo, porque a Procuradoria-Geral da República não fez, a meu juízo, o que tinha de fazer, por exemplo, em relação ao Ministério da Saúde. Um caso que envolve, meu senhor, 770 mil mortos. Apenas. Né? E nós vimos em que havia se transformado aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa, ô senhor Rosário. Eu vou repetir, já escrevi isso. Esse é o governo mais corrupto da história. O orçamento secreto torna esse governo o governo mais corrupto da história. Que mensalão? O general falou, mensalão petista. Entendo acontecido tudo aquilo que se disse, brincadeira de criança, perto disso aqui. Só esse ano,
As emendas do relator somam 16 bilhões, fora as emendas individuais. As do relator, 16 bilhões. Atenção, senhor Rosário, para comprar votos, para comprar consciências. E o tal do Duval, Marcos Duval, está querendo que no ano que vem, além das emendas individuais, haja mais 19 bilhões para as emendas do relator. Isso sequestraria mais de 40% do que um futuro governo tivesse disponível para investir. Isso é uma piada. Isso vem falando de corrupção? A corrupção não é só aquela. A corrupção não é só aquela em que o sujeito claramente enfia uma grana no bolso. Há também a corrupção do voto do parlamentar. E sem contar, senhor Rosário, preste atenção nisso aqui, uma das coisas mais importantes que eu terei falado neste programa. Nossa, que solene, rei. Política não existe sem financiamento. Certo, meninos? Sim. Certo. Alguém precisa financiar. Nós tínhamos a doação de empresas privadas a campanhas. Sim, havia distorções, Caixa 2, vimos aquilo que aconteceu, a Lava Jato veio, fez o estrago que fez, o desastre que fez, destruiu a indústria de construção pesada no Brasil, atuou em parceria com o FBI, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, enfim, aplicou aqui uma política que interessa a eles lá, e isso não é teoria da conspiração. Isso é apenas fato. Eles têm uma legislação deles para punir os nativos em países que têm relações com os Estados Unidos ou com empresas que sejam americanas. E fizeram isso aqui. E aí, então, vamos proibir, Bob Furuia, as empresas de contribuir. Não pode mais empresa contribuir. Aí tem o fundo eleitoral. 5 bi e pouco. Que os idiotas ficaram gritando, não, é muito dinheiro! É muito dinheiro! É muito dinheiro, mas não paga eleição nem de longe. Vai ver quanto custa a eleição para um vereador, vereador em São Paulo, em Guarulhos, em Osasco, essas grandes cidades. Deve estar saindo por baixo uns 400, 500 mil. E olha lá. Aí o cara recebe do fundo partidário 50 mil, 60 mil. Quem paga o resto? Hein? Ou é a Caixa 2, ou é o crime organizado. Sabe o que é o orçamento secreto? Sabe o que é o orçamento secreto, além da compra de consciências, senhor Rosário? Financiamento de campanha. Por isso, esse é o governo mais corrupto da história. Isso é uma análise. Isso é uma análise. Como o senhor vê, eu não estou acusando A, B ou C. Estou submetendo essas questões às suas reflexões, já que o senhor gosta de refletir, né? Como nós vimos na CPI, no Congresso, e também tem o chamado ânimos provocandi. Não é mesmo?